Olá, boa noite. Você vai ver hoje, no segunda edição. Uma semana depois do ataque a banco que provocou a morte de um brigadiano, o cerco aos criminosos preocupa moradores do interior de Porto Xavier. A comunidade convive com o medo dos bandidos que ainda não foram capturados. Em Venâncio Aires, idoso mantido em condições semelhantes à escravidão é resgatado de uma propriedade rural. Ele vivia em um galpão com pouca comida, sem banheiro e nem água encanada. Futebol. O Inter vence o Flamengo no Beira-Rio por 2-1. Paulo Guerreiro abriu o placar de cabeça contra o seu ex-time. E o Grêmio está em campo contra o Avaí na ressacada em Florianópolis. Você confere ainda uma entrevista exclusiva com o capitão do Tetra. Nos 25 anos da morte de Ayrton Senna, Dunga conta como o tricampeão de automobilismo influenciou a conquista da Copa do Mundo de 94. O SBT Rio Grande, segunda edição, está no ar. A polícia mantém o cerco aos bandidos que assaltaram uma agência bancária em Porto Xavier, no interior do estado, e mataram um brigadiano. 4 assaltantes foram presos, um morto. Com medo, alguns moradores da região mudaram a rotina. É esse o cenário encontrado no interior do pequeno município de Porto Lucena, no noroeste gaúcho. Viaturas da polícia circulando a todo momento pelas estradas fazem parte do cotidiano há uma semana, depois do assalto ao Banco do Brasil em Porto Xavier. No local, um cerco em uma mata foi montado em busca de assaltantes. A dona Iracema é uma das agricultoras que mora na localidade há 52 anos. É angustiante, é uma coisa ruim que dá na gente. Eu tinha um netinho aqui, ele chorou. Tivemos que levar embora. Ele, vó, eles vão matar nós, vó, eu não vou ficar aqui. O sentimento de moradores da linha 1º de março no interior de Porto Lucena é de medo e angústia. Há 7 dias, eles vivem uma realidade bem diferente, que, segundo alguns deles, nunca foi enfrentada na vida. É o caso do seu Valdir, que mora na localidade há quase 60 anos. Mais cedo para ordenhar as vacas, da meia de noite. Por medidas de segurança, quem passa por aqui é parado pela polícia e não se reclama disso. A dona Iracema, por exemplo, faz o que pode. Fizemos almoço, demos café, demos janta. Temos uma segurança que as polícias estão aqui. Mas que pega esse ladrão, né, para a gente ficar mais tranquilo e dormir à noite. Que bom que a comunidade abraçou a Brigada Militar, está fornecendo inclusive comida, água para a Brigada Militar, continuar o trabalho que é da Brigada, de cerco e caça a esses bandidos, que não podem ficar foragidos por muito mais tempo, não. Sigo na torcida pela Brigada Militar e confiando nas informações que a gente tem do comando da Brigada Militar, que o cerco é feito com eficiência e que mais cedo ou mais tarde esses bandidos vão ter que se entregar. Um homem de 61 anos que era mantido em condições semelhantes a de trabalho escravo foi resgatado em Venâncio Aires, no Vale do Rio Pardo. Luciane Coman, boa noite. Que história triste essa. História tristíssima, né, Felipe? Boa noite para você, boa noite para o pessoal de casa. Pois é, esse idoso de 61 anos, ele foi resgatado de uma lavoura de fumo por auditores fiscais do trabalho. As equipes chegaram até a propriedade depois de uma denúncia anônima. O homem raramente recebia dinheiro como pagamento e as condições no local, como se pode ver aí nas fotos, eram precárias. Ele estava num galpão utilizado para secagem e armazenamento de fumo. No espaço não tinha banheiro, não tinha nem água encanada, imagina só. A cozinha era improvisada, não tinha comida em estoque. Ele foi encaminhado para uma clínica geriátrica em Cruzeiro do Sul pelos auditores e na próxima segunda-feira o dono dessa propriedade vai participar de uma audiência no Ministério Público do Trabalho em Santa Cruz do Sul. E olha só esse detalhe, Felipe, ele estava trabalhando nessas condições há pelo menos 15 anos. É muito tempo. Absurdo, é um absurdo a gente ter notícias de trabalho análogo à escravidão nos tempos de hoje, né, Felipe? Exatamente, Lu. E a gente espera que as pessoas, nesse caso aí, sejam devidamente punidas para que outros que pensem em fazer algo semelhante desistam da ideia, né? Porque afinal de contas estamos no século XXI, é um absurdo que uma pessoa viva nessas condições.
A polícia prendeu hoje mais 3 suspeitos de envolvimento em um assassinato que aconteceu na Vila Bom Jesus, em Porto Alegre, Lu. Pois é, Felipe, um dos suspeitos se apresentou à polícia nessa tarde. Pela manhã, outros 2 homens foram presos pela Brigada Militar durante uma abordagem na Bom Jesus, aqui em Porto Alegre. Até o momento, 20 pessoas foram presas por envolvimento numa espécie de tribunal do crime comandado por traficantes da região. Em janeiro desse ano, inclusive, um homem foi torturado e queimado vivo por integrantes do grupo criminoso, que são essas imagens que vocês conferem aí na tela. Apesar dos boatos de que a vítima teria estuprado a própria filha, na verdade, a investigação apontou que o motivo mesmo seriam dívidas do tráfico. Outros 2 suspeitos seguem foragidos e com mandado de prisão preventiva já decretada, Felipe. Bom, uma outra situação, Lu, uma facção criminosa de Santa Catarina e outra que atua aqui no Rio Grande do Sul são suspeitas de ordenar uma execução em Canoas. Um homem foi morto com mais de 30 tiros. Uma mulher suspeita de participar do crime foi presa hoje. Foi presa, Felipe, e foi presa em Palhoça, aqui no nosso estado vizinho, por agentes da Polícia Civil de Canoas. A investigação começou lá no dia 1º de abril, no bairro Matias Velho. Um homem de 40 anos, que a gente vê nas imagens, foi morto, como você disse, com cerca de 30 tiros. A polícia afirma que ele seria responsável pelo transporte de drogas e teria roubado entorpecente. Depois disso, as quadrilhas, então, dos 2 estados se organizaram para cometer esta execução. A mulher seria uma das envolvidas no crime. Ela já foi encaminhada ao presídio, Felipe. Parabéns à Polícia Civil de Canoas e parabéns a Canoas pelo belo exemplo que a gente vai dar agora. A gente espera que isso replique em várias outras cidades e escolas estaduais e municipais. Uma escola comunitária está inovando na segurança dos alunos em Canoas. A instituição adotou um sistema de biometria para pais e responsáveis poderem tirar os filhos do local. O mais legal é que o sistema foi adquirido graças à ajuda da comunidade. Com o dedo indicador, o sistema faz o reconhecimento da identidade e imprime a autorização para a entrega das crianças. Desde 23 de abril, Fátima segue essa rotina para buscar o neto de 4 anos. Eu achei ótimo, porque dá mais segurança para nós, como parente, como vó, no meu caso, né? E os pais ficam tranquilos que, além de mim, ninguém irá pegar. Além daquelas 3 pessoas que eles indicaram, ninguém irá pegar eles. A Escola Comunitária de Educação Infantil Vó Maria atende hoje 350 crianças de 2 a 6 anos no bairro Harmonia, em Canoas. Cada uma pode ter até 5 responsáveis cadastrados, ou seja, mais de 1.700 pessoas com permissão para buscar os pequenos no fim do dia. Era uma preocupação que a escola tinha, que nós tínhamos de... A gente nunca pode dizer para nós aqui não vai acontecer. A gente vê tantas coisas que acontecem para o Brasil afora, o mundo afora. A gente tem que ter a certeza que está entregando para a pessoa certa. A comunidade ajudou a comprar esses equipamentos. Entre fevereiro e março, a escola realizou uma campanha e conseguiu arrecadar em torno de R$15 mil em doações para a implantação desse sistema. Antes da biometria, as entradas e saídas eram registradas em planilhas. Eu achei bem bom, bem assim, seguro, né? A gente só com o dedinho ali. E é mais rápido também, que não precisa, né? Toda aquela função de documento, não precisa também estar com documento. É muito bom. A escola é uma associação beneficente. 10% das crianças têm isenção da mensalidade. Outras pagam metade. Além disso, 160 alunos são bolsistas da prefeitura. O recurso municipal é usado para bancar a folha dos 50 funcionários. As outras despesas dependem de doações. Mas graças à solidariedade e ao planejamento, a instituição conseguiu reformar salas, refeitório, áreas de convivência e de lazer. Todos que podem buscar ele estão cadastrados. Tem que botar o dedinho e só pega ele quem está ali. Fora isso, ninguém mais pega ele. Eu acho maravilhoso, é seguro, né? E não tem como se enganar, né? Eu gostei muito disso. Bacana demais, o valor de R$15 mil. Se as comunidades auxiliarem, dá para pegar e espalhar esse sistema por outras escolas, o que dá mais segurança às nossas crianças. Há 25 anos, o país chorava a morte de Ayrton Senna, um dos maiores ídolos brasileiros de todos os tempos.
2 meses e meio depois, a nação explodia de alegria na comemoração da Copa do Mundo. Os caminhos de Senna e da seleção se cruzaram em 94 em Paris. E eu fui conversar com o capitão Dunga. Ele conta como o tricampeão de automobilismo foi uma inspiração para a conquista do Tetra. 25 anos da conquista do troféu FIFA pela Seleção Brasileira de Futebol. Um dos responsáveis, capitão da equipe, o homem que levantou o troféu, Carlos Caetano Bledorn Verri. Dunga, o que tu sentiu quando levantou esse troféu, a lembrança que tu tem de jogar ele para o alto? Eu acho que a alegria que a gente estava dando para o povo brasileiro, né, e a coroação de toda uma carreira, de uma geração. Nosso trabalho foi muito baseado na questão psicológica em cima do Ayrton Senna, né, que a gente buscava trabalho em equipe, superação, o preço para pagar isso vinha muito na nossa mente, né, o quanto o Brasil precisava de uma vitória naquele momento. 25 anos depois, várias Copas, você passou como técnico, as pessoas ainda lembram de 94 ou lembram de outros fatos da tua carreira? Não, o pessoal lembra muito, né, o capitão 94, o Brasil ficou 20 e poucos anos sem ganhar uma Copa do Mundo, uma série de problemas econômicos, sociais dentro do país. Nós só tínhamos o Ayrton Senna que trazia um pouco de alegria, levava o nome do Brasil, e o futebol estava uma cobrança muito forte que voltasse a vencer para dar essa alegria novamente. Em 1990, 90 e poucos, você estava na Itália. A Itália, aquela maravilha, todo mundo ferrarista, todo mundo tifosi e todo mundo falando mal do Brasil. O escape teu como jogador para falar bem do Brasil era o Senna, que nunca correu pela Ferrari. Sem dúvida nenhuma, porque o torcedor tem que entender que quando a gente joga fora do Brasil, tem-se uma cobrança muito grande em cima do jogador do que está acontecendo no Brasil. E naquela época, os jogadores vinham falar muito da violência do Brasil, do desemprego, da questão política, de uma série de questões, né? E eu desviava o assunto sempre, né, para o Ayrton Senna. Mas nós temos o campeão do mundo da Fórmula 1, né? Nós temos um cara, e ele tinha um carinho, né? Os pessoal tinham muito carinho por ele, então somava muito para ter, até para mim me integrar mais no grupo do time que eu jogava, que era o Pisa na época, depois foi para a Fiorentina, então ajudava bastante, né, essa integração. Quando foi da Copa de 94, o Senna foi escolhido como um símbolo para vocês. Ele já estava na preparação motivacional de vocês. Como é que foi isso? Bom, 20 de abril, né, o Brasil jogou na França contra o Paris Saint-Germain, e o Ayrton foi dar o pontapé inicial no jogo, e depois foi jantar conosco, foi lá no vestiário, conversar, tudo, e ele falou uma coisa muito interessante, né, que ou a seleção brasileira ou ele iam ser tetracampeões do mundo para dar uma grande alegria para o Brasil. O único encontro teu com o Senna foi naquele 20 de abril. Exato. Como é que foi a relação? Vocês são atletas de alto nível, ele no meio de ídolos, porque afinal de contas ele gostava muito de futebol. Como é que foi aquele encontro? Mas muito natural, porque ele também era nosso ídolo. Como eu falei antes, né, era a única coisa boa que falavam do Brasil. Então a gente tinha um carinho imenso pelo Ayrton. E todo mundo via as corridas, via as entrevistas do Ayrton Senna, então tinha muito a ver com o futebol, tinha muito a ver com o que a gente passava no dia a dia, trabalho em equipe, que nós era uma parte de um todo, que nós não éramos o determinante, nós terminávamos o trabalho desde o roupeiro, do preparador físico, do treinador, de outros companheiros, que tinha que ter um preço para pagar. Né? Tinha que se ter um preço para pagar. Então, o exemplo dele era um exemplo vivo. Na preparação psicológica da seleção de 94, o Senna já estava na programação antes do dia 20 de abril. Vocês já tinham trabalhado isso antes do encontro, inclusive? Estava preparado pela comissão técnica, pelo Evandro, o trabalho em cima do Ayrton Senna. Mas ele ia ser começado durante a Copa do Mundo, na preparação. Então, a gente teve que... eles tiveram que refazer um pouquinho, né, a forma de transmitir para a equipe, mas pegou uns ganchos bons, né, de tudo que o Ayrton falava, dos exemplos de vida, do comportamento.
era o nosso maior ídolo no momento, né? Hoje, 25 anos depois da morte dele, 1º de maio, o que tu pensa em termos de Ayrton Senna, o que ficou dele? Bom, Ayrton ficou muito, né? E que nós tínhamos muito também. Amor ao Brasil, amor à pátria. Outra uma marca muito forte do Ayrton Senna, que quando ele ganhava, ele pegava a bandeira do Brasil. Então, todos os jogadores, quando o Brasil ganhou, nós queríamos que a nossa bandeira do nosso país fosse vista no mundo todo. Porque era um momento do mundo falar bem do Brasil, de aparecer as nossas cores, né? E isso o Ayrton tinha e passou muito naquela época, né? Dunga, obrigado e sucesso. E a gente volta daqui a pouco com a Débora de Oliveira comentando a vitória colorada no Beira-Rio hoje à tarde por 2-1 em cima do Flamengo. E o Grêmio está enfrentando nesse momento o Avaí. A gente atualiza o placar e outras informações em instantes. A hora é dela, Débora de Oliveira, boa noite, tudo bem? Boa noite, Felipe. O Inter já fez a parte dele, o Grêmio está jogando agora. Vamos começar pelo Colorado, 2-1 em cima do Flamengo no Beira-Rio. O que eu te falei? Que quando entra na vida da gente, é só pra incomodar. Grande guerreiro. No caso, a gente não tem nada a ver com isso, né? Porque ninguém mandou o Flamengo ser o ex do Guerreiro. Ele não se importou muito com isso. Fez o primeiro gol da tarde, hoje no Beira-Rio. E como foi importante logo no início da partida, né, Felipe? Para que a confiança retomasse depois daquele tropeço, né? Na estreia, que a gente sabe foi por conta do cansaço, muito já se falou com relação à logística, né? Do jogo da Libertadores, que acabou atrapalhando lá em Chapecó. Depois o Arrascaeta fez o gol de empate do Flamengo e o Sarrafiori, o 2-1, né? 3 estrangeiros, exatamente, 3 estrangeiros marcando, ainda tivemos o VAR, né, nessa partida, 2 lances de impedimento, né? Também não temos nada a ver com isso, porque foram gols do Flamengo e realmente estavam impedidos. Agora, o bom do VAR é o seguinte, não vai se discutir mais, né? Quando fica clara a situação e tal, a gente pode até reclamar quando for contra o time da gente, esse VAR, antigamente dariam esse gol. Não, vamos parar o seguinte, vai ser muito difícil se errar agora com tanta câmera, com tantos olhos de juízes, árbitros, auxiliares, VAR, não sei o que, né? Quando é interpretativo, eu acho que ainda vai dar a questão da confusão. Mas quando mostra a verdade, a gente não pode negar a honestidade em primeiro lugar, né, Felipe? O Grêmio está empatando nesse momento, lá em Santa Catarina, na ressacada. Joga contra o Avaí nesse momento, pelo que a gente pôde observar. Ainda não entrou, assim, aquele Grêmio com vontade da vitória na partida. Misto. E aí a gente vai ficar na guarda aí pro decorrer. A gente vê que a dupla Grenal sempre tem dificuldade quando é jogos assim, de mostrar que veio. Parece que com o adversário tem que ser aquele super potente, né? De forma mais expressiva ainda no futebol, para que eles entrem com aquela vontade que a gente quer ver em todos os jogos, porque vale os mesmos 3 pontos. Tá? E eu quero destacar aí ainda no jogo do Inter a atuação do Rodrigo Moledo, né? Que jogou de bola, né? Desse jogador, né? Sabe que tinha muita gente desconfiada na volta do Moledo pro Beira-Rio. E ele tá acabando com essa desconfiança. Depois que realmente ele entrou na forma física dele, tá dando banho, rapaz. Moledo é seleção. E hoje um outro jogador... Gostou dessa provocação? Gostei. Eu acho que o Tite pode levar, não. Mas calma, tá jogando, Felipe, mas calma. Tá jogando muito. Assim, eu só quero destacar um outro nome que o Matheus Giglio já tá me mandando dar tchau aqui. Sim. Zeca. Jogou muito também, né? Também jogou bem hoje e é um menino que a gente quer ver sequência, né? Porque ele ainda vai dar não tinha tchau em mostrado nome que de veio. quem? De Rede H Farma de Farmácias, que cuida com o coração ao contrário dos ex. A gente vai direto para uma outra informação. Os supermercados do Vale do Rio Pardo estão no alvo dos assaltantes. Em um deles, a visita dos ladrões é mensal. Luciane Coleman. Pois é, Felipe. O estabelecimento fica numa avenida movimentada lá de Encruzilhada, viu? Os criminosos agem sempre da mesma maneira. Primeiro um deles entra, rende um dos funcionários do caixa com uma arma e aí logo depois o outro chega com uma mochila para pegar
o dinheiro. O assalto aconteceu agora no último sábado, mas essas imagens do circuito de segurança mostram o crime que aconteceu em março. Outro supermercado lá de Encruzilhada também foi assaltado nos mesmos moldes. Há indícios de que os casos tenham alguma ligação, mas a polícia está investigando o caso. Qualquer denúncia pode ser feita pelo telefone 3733 1042. Está aí na tela o telefone para fazer as denúncias, Felipe. Os caras acham que eles são funcionários, vão lá todo mês sacar o dinheiro deles, é isso? Exatamente. Vamos parar né? com isso, essa Caixa bandidagem. rápido. Né? Mas a inteligência da polícia está atrás deles. Bom, Lu, hora da previsão do tempo. Maio está começando, depois de um mês de abril bastante chuvoso, dá assim para dizer, né? O que nos espera maio? Olha, Felipe, depois de um abril que foi mais chuvoso dos últimos 35 anos, viu, aqui na capital, o mês de maio também deve ter registro aí de chuvas acima da média. Em relação à temperatura, também deve ser um mês com temperatura acima da média histórica. A previsão, por enquanto, é de apenas 2 episódios assim de mais frio agora durante o mês de maio. Bom, vamos dar uma olhadinha no mapa para ver como é que fica o tempo amanhã. O tempo firme continua por aqui. No amanhecer a gente pode ter registro de nevoeiro, à tarde esquenta e lá em Santa Rosa máxima de 30 graus. Aqui na capital temperatura entre 13 e 26 graus. Na sexta mais calor e o fim de semana deve ser de tempo firme e de temperatura acima dos 30 graus. A chuva deve chegar ao estado no domingo, ali pela fronteira com o Uruguai. Felipe? Não, repete isso aí que eu gostei. Eu adoro quando você dá essa previsão. Então, tempo bom no final de semana. Tempo bom no final de semana. Aí, olha aí a tela de Porto Alegre. Sol, sol e sol, com alguma variação aí de nuvens. Mas olha, por enquanto, Felipe, fim de semana, sábado e domingo, com muito sol, temperatura ali, ó, 30 e 32 graus. Ótimo para curtir ao ar livre. Música para os meus ouvidos. Maravilha. Lu, boa noite a você. Boa noite, até amanhã. Porque a notícia não faz feriado, vem aí o SBT Brasil com as notícias do Brasil e do mundo. Mais notícias locais, amanhã às 11h40 com o Marcelo Coelho, na sequência Débora de Oliveira e as informações da dupla Grenal. O Grêmio jogando nesse momento, empatando em 0-0 na ressacada. Tchau!